Por favor. Irmão, você está pronto para receber a palavra de Deus para sua vida nessa manhã? Deixa eu tentar trazer uma introdução que faz você enganjar com a ideia dessa mensagem nessa manhã. Preste bastante atenção aqui, porque talvez isso faz parte da sua realidade hoje. Quando você lembra quando você veio para a América? Né? Os que não nasceram aqui, né? Porque tem uma turminha aí que nasceu aqui. Mas quando você veio, né, de mudança do Brasil para cá, quantos fizeram esse trajeto, como eu? Levanta a mão aí. A maioria de nós, né? Quando você falou assim, estou indo para um novo país, estou indo para a América, parecia que você estava mudando de fase na sua vida? Pareceu assim, nossa, uma nova fase vai começar. Ou não, você falou assim, vai ser tudo igual, tudo a mesma coisa. Não, você falou assim, estou indo para uma nova fase. Né? Quando você chegou aqui, aí você falou assim, essa fase não é tão do jeito que eu esperava. Não é assim? Geralmente a gente tem uma tendência de pensar que vai ser muito melhor e às vezes a gente se decepciona. Você já se decepcionou com uma coisa que você achou que ia ser muito bom, mas foi mais ou menos. Ou uma coisa que você achou que seria maravilhoso. Né? Os jovens, quando eu fizer 18 anos, eu estou esperando esse momento. Faz 18 anos, não muda nada. Não é? Mas aí você pergunta, o que mudou com 18? Piorou, porque agora tem que trabalhar, tem que pagar conta, tem que... Mas não parecia que ia ser maravilhoso? Olha a chuva. Então, meus irmãos, eu queria falar um pouquinho sobre essa proposta de Deus para nós dentro do Evangelho, que seguindo Cristo, nós precisamos mudar de fase na nossa vida. Você precisa passar de fase. Porque, olha só, no Evangelho de Jesus, a gente vê o apóstolo Paulo ensinando muitas das vezes que a gente precisa buscar, dentro da nossa caminhada cristã, a estatura de varão perfeito, que é o exemplo de Jesus. Quem já alcançou, levanta a mão aí. Opa, ninguém. Então, baixa a mão todo mundo. Mas só que, se a gente se estagnar na fase que a gente está, e a gente não continuar crescendo, aumentando, evoluindo, aprendendo, se enchendo cada vez mais do Espírito, da presença de Deus, a gente chega uma hora que ao invés de andar para frente, a gente começa a andar para trás. Já teve você, numa fase da sua vida com Deus, que você estava quase que voando, literalmente, cheio de Deus, cheio da presença de Deus, querendo ler a Bíblia, querendo ensinar, querendo pregar para alguém? Tudo era motivo e pretexto para você usar de alguma coisa que Deus estava fazendo na tua vida para colocar aquilo para fora. Mas aí a gente se acomoda muitas das vezes numa fase dessas e parece que até essas coisas que eram muito comuns e motivavam a gente para de fazer. E quando a gente menos percebe, a gente às vezes deu uma esfriada. Irmão, o pastor passa por isso também, você sabia disso? Pastor não é super-homem. Quando a gente prega daquilo que a gente vive. Amém? Então, eu como pastor, como servo de Deus, como filho do Senhor, e você também nessa mesma classe, a gente não pode se contentar nas fases que a gente já alcançou. Porque o nosso alvo é Cristo. E Cristo é o varão perfeito. Então, tanto eu quanto você, a gente tem que correr atrás de sempre ultrapassar os limites da fase que a gente vive. Todo mundo aqui jogava videogame quando era mais novo, e os mais novos agora a gente sabe que não sai do videogame. Lembra que, pelo menos antigamente era assim, né? Não sei como é que tá os jogos hoje em dia. Você ia jogar o videogame, aí tinha aquela fase, né? Lá em casa o pessoal gosta de jogar Mario Brothers. Aí chega no final da fase, tem que matar o Bowser, senão não passa para outra, né? Bowser Júnior, aquelas coisas todas. É mais ou menos assim, não é? Aí você joga aquela fase, perde, lá em casa pelo menos é assim, perde. De vez em quando chama o Mário para passar a fase para ele, chama a Gabi para lá em casa passar de fase para eles. Aí joga o videogame, aí chega lá no final. Aí perde pro chefão da fase, né? Não é assim? Aí volta lá pro começo, joga, perde. Lá em casa tem hora que perde 1000 vezes para chegar no Bowser. Aí chega lá, matou o chefão da fase. Passa de fase. Vai para a próxima. Não é assim? Todo mundo está acompanhando o negócio? Agora deixa eu te fazer uma perguntinha bem simples, mas que tem tudo a ver.
todos nós em Cristo, a gente vai aprendendo, a gente vai se fortalecendo, a gente tropeça, a gente cai, a gente levanta e a gente vai melhorando, não é assim? Ainda bem que Jesus deu pra gente a vida eterna, que parece que nesse jogo a gente morre toda hora, levanta, revive e continua. Mas qual que é o chefão da tua fase? Qual que é aquele que você precisa enfrentar, que no final não passa de fase? Qual que é? Você sabe, você consegue identificar? Você sabe que um dos grandes problemas do inimigo, do cristão, é não identificar o inimigo certo na hora certa. E a gente às vezes luta batalhas erradas no momento errado. Queria que você pudesse pensar na fase que você está agora, da sua vida com Cristo. Quem é o chefão da fase? Quem é o inimigo maior? É claro que a gente sabe que o inimigo da nossa alma é Satanás, é o diabo. Ele quer roubar, matar e destruir a gente. Ponto. Mas só que ele usa enviados, situações, problemas, dificuldades, para quê? Para na fase que a gente está na vida, aquilo se levantar e arrebentar com a gente. Para uns pode ser a frieza, a dureza de coração, outros pode ser ansiedade, outros pode ser falta de fé, ganância, amor ao dinheiro, pode ser o ímpeto, nervosismo, raiva, falta de perdão. Pode ser várias coisas. Pode ser preguiça. Nossa, pastor, preguiça? Preguiça é um inimigo terrível. Você sabe um inimigo hoje nas nossas fases que arrebentam com a gente não percebe porque é bom? Entretenimento. A gente está muito distraído com muita coisa hoje em dia que às vezes a gente nem percebe os males que nos afligem. Não é assim? Quantas vezes para passar o tempo ou a perda de sono a gente não ligou lá e foi ver uma série que entreteu a gente, depois você cansa daquilo, você dorme nem vê. Ou então, o trabalho, a gente se enfia no trabalho tanto, e ocupa tanto nosso tempo que a gente não consegue passar de fase. Meus irmãos, o inimigo, ele quer que nós, tanto eu, você, qualquer um, ele não faz distinção de ninguém. Mas a intenção dele é que tanto eu quanto você, a gente seja apenas o reflexo das nossas falhas. Ele quer que você reflita aquilo que você errou, falhou e não consegue vencer. Muito mais do que você possa refletir Cristo e as suas vitórias. Você se lembra qual foi a sua última vitória em Cristo? Você consegue trazer a sua memória agora? Pensa aí. Qual foi a última coisa que, pelo poder da cruz, você venceu? Qual foi? Você consegue identificar? Mas se eu te perguntar qual foi a tua última grande derrota, aquela que te deixou mal, que arrebentou contigo, você lembra. Mas às vezes a gente esquece as libertações, as curas, as bênçãos, as provisões, tudo aquilo que Deus trouxe na nossa vida. Só que o inimigo, ele quer que a gente viva preso nessa fase, acorrentado às falhas que a gente viveu, aos problemas que a gente passou, às dificuldades que a gente enfrentou. Muitas das vezes, nós precisamos ajudar as pessoas a compreenderem as dificuldades que são para a gente poder passar de fase. Qual foi a última vez que você parou para pensar sobre a sua própria vida e falou assim: eu estou com esta dificuldade? Você consegue hoje, na sua vida, identificar qual a sua maior dificuldade? Pensa bem comigo, irmão. Ah, pastor, minha maior dificuldade é a língua solta. Eu falo demais. A minha maior dificuldade é a maledicência, sou fofoqueiro. A minha maior dificuldade é a amargura, eu sou uma pessoa amarga, né? Solto amargura em cima dos outros. A minha maior dificuldade é a desconfiança, eu desconfio de todo mundo. Ninguém presta para mim, até que me prove o contrário.
Qual que é a sua maior dificuldade? Você consegue identificar para você a sua maior dificuldade? Geralmente, ok? Geralmente, como eu falei, né, no videogame, o chefão mal da fase lá para você passar de fase, tá ligado com a sua maior dificuldade. Geralmente, a maior dificuldade de você passar de fase é a ferramenta que o inimigo vai usar para que você não alcance as próximas fases da sua vida. Quando você veio para a América, e talvez para alguns hoje ainda, qual que é a maior dificuldade de mudar de fase na América? Eu entendo que é a linguagem. Falar inglês. Oh, Senhor, me ajuda a vencer esse chefão dessa fase aí e passar para a próxima. Porque eu preciso aprender a língua, falar inglês. Porque não é assim? O inglês não trava muita gente aqui? Estou usando exemplos práticos para a gente relacionar com a vida espiritual. Mas olha só, a maior dificuldade para a nova fase de Deus, muitas das vezes para a gente é entender a linguagem do céu. Entender a linguagem espiritual de Deus que Ele está falando conosco. A gente fica preso nas fases antigas porque a gente não consegue decifrar, entender o que Deus tem para a gente na próxima fase. A gente não consegue se abraçar a isso. Mas por que a gente muitas das vezes não consegue? Porque, como eu falei para você, o inimigo, ele quer que você seja o reflexo das suas falhas. Mas olha só, na palavra de Deus, tem uma declaração, ela não está desse jeito, mas eu vou falar ela e depois vou falar a palavra que ela diz, o texto. Ela quer dizer o seguinte, que o teu passado ele não te define. Você sabia disso? Repete isso, o meu passado não me define. Quem me define é Jesus. Porque a Bíblia fala que todas as coisas já passaram. Porque em Cristo nós somos nova criatura, nova criação, nova essência. Então, muitas das vezes, a gente olha para trás, querendo definir o nosso futuro. Meus irmãos, na cruz de Cristo, tudo se renovou. No sangue de Jesus, tudo foi feito novo. O nosso Deus, o meu Deus, o seu Deus, o nosso Salvador Jesus Cristo, Ele quer que nós tenhamos aspirações, entendimentos, vontades, muito além daquilo que a gente possa ver ou pensar. Você já parou para pensar o que te espera no céu? A Bíblia fala que olho nenhum viu, ouvido nenhum ouviu, nem chegou ao coração do homem o que está preparado para nós. Eu gosto de usar esse exemplo que vai ter cor diferente no céu, que você nunca viu a combinação de cores que tem lá. Porque olho nenhum viu o que está lá. Eu imagino que Deus criou cores para o céu que a gente ainda não teve capacidade de desenvolver. Sons, notas musicais que hoje para nós são inaudíveis, a gente não consegue entender. E uma produção maravilhosa daquilo que Deus fez. Outro dia a gente estava falando, a gente está fazendo curso de batismo, e eu estava falando o seguinte, que a gente, às vezes, eu acho que foi quarta-feira no culto de ensino, a gente acha lindo vários lugares. Você vai, a gente foi recentemente na Bahamas, aquela água daquela cor assim, eu falei, Jesus, pintou isso à mão, não existe, isso é coisa bonita demais. Às vezes você vai num lugar na natureza, uma cachoeira, uma praia, aquela coisa linda, maravilhosa. Você já viu coisas assim que tirou, né? Você respirou 2 vezes e olhou aquilo e falou, que lugar lindo, maravilhoso. Isso é a sombra das coisas que Deus criou. Porque é o resultado da destruição do dilúvio. A gente vive hoje num mundo que é o resultado da destruição do dilúvio, do julgamento de Deus. Imagina a terra antes em estado de perfeição. Mas só que o inimigo quer que a gente viva dessa maneira, sendo o resultado da destruição que o pecado fez na vida da gente. E não quer que a gente assuma a nossa nova identidade em Cristo, que é a identidade de mais do que vencedores. Amém. Vamos ler comigo esse texto que fala isso? Se você puder aí abrir a sua Bíblia, está em Romanos, capítulo 8, versículo 35 a 37. É interessante que esse versículo ele revela grande parte da nossa identidade e do que foi feito de nós.
a partir de Cristo. Romanos capítulo 8, 35 a 37, diz assim: quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação, ou a angústia, ou a perseguição, ou a fome, ou a nudez, ou o perigo, ou a espada? Como está escrito, por amor de ti, somos entregues à morte todos os dias. Somos reputados como ovelhas para o matadouro. Mas em todas essas coisas, somos mais do que vencedores, porque Ele nos amou. Amém. Amém? Por que que você é mais que vencedor? Porque Ele nos amou. Por quê? Porque Ele nos amou. Ah, não é por causa de você, não? Não é teu mérito? Não foi algo bem feito que você fez? Não é a sua capacidade intelectual? Não é a sua capacidade profissional? Não é o seu julgamento? Não. Foi porque Ele nos amou. Jesus Cristo nos amou, se entregou na cruz por nós e nos salvou. Mas olha só, o iniciozinho aqui do versículo, ele diz assim, ó: quem nos separará do amor de Cristo? Por que aconteceu tudo isso? Porque Ele nos amou. Mas quem está separando você do amor de Cristo? A tribulação? A angústia? Perseguição? Fome? Nudez? Perigo? Espada? O que é que o inimigo quer jogar para você, na fase que você está na tua vida, para te deixar longe do plano que o amor de Cristo tem para você? Pense comigo, visualiza isso na sua mente. Nós temos uma proposta de uma caminhada na vida cristã. No início da igreja, ela não era chamada assim, era chamada de o povo do caminho, se a gente fosse traduzir literalmente. A igreja, a separação dos irmãos eram referidos a eles como o povo do caminho. Por quê? Porque eles diziam que estavam numa caminhada em direção a Cristo, o alvo, o céu. Então, o povo do caminho estava seguindo uma estrada. Pensa bem comigo, a estrada que Deus propõe para nós, né, a highway aqui, né, a estrada, imagina aquela estrada reta, lisa, com guarda-reio nas beiradas ali, para você não cair no precipício, o asfalto novinho, tudo belezinha. Essa é a caminhada de Deus. Ou seja, firmada na Escritura, na rocha que é Jesus, inabalável. Mas, muitas das vezes nós decidimos andar por uma estrada esburacada que é a nossa mesmo. E a gente vai naquela buraqueira, pirambeira, buraco, e assim vai. Só que a estrada de Deus, ela tem um acessório que a gente tem acesso muito bom, que se chama o GPS espiritual, Espírito Santo. Se você quiser mudar de fase na sua vida, você precisa caminhar nessa estrada até a próxima parada, até o próximo abastecimento, ou o próximo checkpoint, para você mudar de fase. Com isso, eu e você, a gente precisa entender que, apesar de todas essas dificuldades serem uma realidade, tribulação, angústia, perseguição, fome, nudez, perigo e espada, nada disso é relevante quando a gente está no amor de Cristo, porque nada disso pode nos separar do chamado celestial de Deus. Agora, o alvo que a gente tem é Jesus. Amém? Amém. Seu alvo é Cristo? Amém? Amém? Mas deixa eu te falar que o diabo tem um alvo também. Você sabia que o diabo tem um alvo? Qual que é o alvo do diabo? Você sabe? Só um parênteses aqui, para você entender por que o alvo do diabo somos nós. Quando Deus criou o ser humano, criou Adão, formou ele com as próprias mãos e soprou em Adão o seu espírito. E ele passou a ser vivente. Não é assim que a Bíblia fala? O desejo do diabo era ser como Deus. Nós fomos feitos à imagem e semelhança de Deus e nos tornamos a habitação do Espírito de Deus. Nós somos o alvo principalmente pela inveja de Satanás. De não ter alcançado aquilo que ele queria.
e Deus ter nos criado desse jeito. Mas só que, na estrada de Deus, com GPS espirituais, nós somos alvos invisíveis. Não pode nos atingir, não pode nos atacar. Sabe por quê? Porque todo aquele que está em Cristo, nova criatura é, e o maligno não lhe toca. Mas, às vezes, a gente esquece que nada pode nos separar do amor de Cristo. E a gente mesmo deixa de querer passar de fase, fica preso nas fases antigas da nossa vida, vivendo o reflexo das nossas falhas. O que Deus já falou para você, meu irmão? Que você precisa abandonar da tua vida e você fica mantendo cativo com você. O que Deus já tocou a tua alma, a tua mente, o teu espírito e falou assim, isso não é mais para você. Deixa eu dar um exemplo de um testemunho pessoal. Um dia estava eu e a pastora, aniversário de casamento nosso, a gente foi num restaurante chique jantar. E a gente estava ali jantando. O restaurante, não sei, ficaram sabendo que acho que alguém perguntou, era aniversário de casamento, uma coisa assim. Ofereceram para nós uma taça de vinho branco para fazer o brinde, né? Aí eu falei assim, não tem nada demais, né? Sou pastor, mas não é nada demais. E peguei, né, brindamos ali e tomei um golinho. Quando eu bebi, o Espírito Santo falou para mim assim, isso não é mais para você. E eu falei assim, nunca mais eu boto isso na minha boca. Não estou condenando nada nem de ninguém. Eu estou dizendo que o meu testemunho pessoal, o Espírito Santo falou, isso não é mais para você. Eu falei, uau. E eu falei com a pastora, com a Glória, eu falei assim, nem pecar a gente consegue mais. Mas não foi uma questão de pecado, de nada, foi só, não me senti culpado, não foi isso. Mas o Espírito Santo falou para mim, isso é o reflexo de uma vida que você já viveu. Isso é o reflexo de uma vida que eu te libertei, que eu te tirei de lá. Por que você está pegando esse negócio de volta? Isso não é mais para você? E eu falei assim, uau, Jesus, o senhor tem razão. Ele não disse que era pecado, ele não disse que eu estava fazendo nada errado, ele só falou que era um reflexo de uma prisão que eu já vivi. Glória a Deus. Se Deus me tocou e falou comigo, nunca mais. Lembra o apóstolo Paulo falando? Quando os irmãos estavam comprando carne consagradas a ídolo. Você já ouviu esse texto na Bíblia? Lá na cidade de Éfeso tinha um grande templo da Diana ou de Artemis, que era gigantesco, era uma das 7 maravilhas do mundo antigo. E nesse templo era feito culto à deusa Diana para os gregos e Artemis para os gregos, para os romanos e para os gregos. E lá fazia sacrifício todo dia, todo dia, todo dia. Boi, cabra, tudo, carneiro, sacrificava lá. Tinha uma abundância enorme de carne sacrificada e ela era vendida no mercado da cidade como a opção mais barata de carne. Aí você chega numa cidade, vamos dizer aqui, East Bridgewater, nós estamos aqui, todo mundo faz de conta que mora aqui. Tem aquele açougue que vende a carne do sacrifício ali por $1, picanha. E você nunca foi cristão, você nunca conheceu a palavra de Deus, você nunca conheceu a vontade de Deus para sua vida e você comprou carne naquele açougue desde que você nasceu. Só comia picanha, porque era baratinha. Filé mignon, prime rib, tudo baratinho, tudo era $1. E aí chegou um dia, esse povo se converteu. O apóstolo Paulo começou a pregar o evangelho e começou a converter aquelas pessoas. E eles continuaram comprando carne no açougue. Até que um dia alguém levantou um questionamento. Disse assim, se aquele negócio lá sacrificado a ídolo e a gente pertence a Deus, não tem algo errado aí que a gente está fazendo, não? O apóstolo Paulo, muito sabiamente, ele falou assim, olha, o ídolo nada é. Por trás daquela estátua tem um demônio lá, mas ele não significa nada perante Cristo. E se você receber todas as coisas com gratidão e fé, agradecendo a Deus, todo mal está eliminado. Mas, por causa da fé daqueles que estão vendo você comprar carne sacrificada, você não deve fazer isso.
Isso é o reflexo de uma vida que vocês já viveram. E ele diz mais, ele falou, se afetar o meu testemunho como cristão, não apenas aquela carne, mas eu deixo de comer carne o resto da minha vida. Ou seja, os cristãos ali de Éfeso, para passar de fase, precisavam abandonar um costume relativamente simples aos olhos dele. Então, o que será simples aos teus olhos? Que talvez você precisa abandonar para passar de fase. Você consegue imaginar? Consegue pensar alguma coisa? O diabo, ele quer que eu e você, que a gente venha para a igreja. Você sabia disso? O diabo quer que a gente seja crente. Ele quer que você venha todo domingo. Ele quer que você participe de todas as coisas, que você tome a ceia. Quer que você seja batizado. Ele quer tudo isso. Sabe o que ele não quer? Que você seja cheio do Espírito Santo. Porque isso vai te revelar o caminho da verdade da vida. E você não vive em outro caminho quando você está assim. Porque nós podemos fazer todas as coisas que a religião nos ensina. E mesmo assim não estar salvo. Mesmo assim não estar em comunhão com Cristo. Para que a gente passe de fase, mude a fase que a gente está para a próxima, a gente precisa entender a vontade de Deus para nós. Qual que é a vontade de Deus para você? Você já tem conhecimento da vontade de Deus para a sua vida? Irmãos, uma palavra profética que Deus falou para a minha vida, e eu vou compartilhar com vocês, e ela é muito simples. Você lembra a última coisa que Deus falou para você? A última palavra de Deus específica para a sua vida? Tem alguém que lembra aí? Pensa aí. Alguma palavra específica, alguma coisa, um toque de Deus falou assim, é isso. Deus te chamou para alguma coisa? Deus te deu um dom? Te deu um chamado? Deus te capacitou para alguma coisa e falou, é isso para a sua vida? Deus te chamou para ser um diácono? É isso. Deus te chamou para fazer parte do grupo de louvor, para tocar, para cantar, para ministrar. Deus te chamou para cuidar do ministério infantil, para ser um evangelista, para pregar a palavra, para ser um líder, para ser um pastor, para ser um mestre na igreja. Deus tocou a sua vida com isso algum dia? Se ele não falou nada novo depois disso, vale o que ele falou até agora. Você sabia disso? Se ele não te deu nenhuma direção nova, se o GPS espiritual de Deus, o Espírito Santo, não falou assim, mudei o plano contigo. Como é que é? Recalculando a rota. Se ele não falou isso especificamente com você, vale o que ele falou da última vez. Agora preste atenção. Pode ter mudado o país que você mora. Falou no Brasil, você está na América hoje. A palavra de Deus não muda. Pode ter mudado a igreja que você se converteu há 20, 30, 40 anos atrás, mas Deus não mudou. Pode ter mudado a denominação que você fazia parte, se era da Batista, se era da Assembleia, se era da Presbiteriana. Hoje você está na quadrangular. A palavra de Deus não mudou para você. Pode ter mudado a fase natural da sua vida, a sua idade, o seu trabalho, a sua família, mas a palavra de Deus não mudou. Pode ter mudado a região que você pensou, eu vim para a América, achei que eu ia servir a Deus lá na Flórida, eu também, mano. Sol, praia o ano inteiro, quem dera, né? Mas você está aqui em New England, a palavra de Deus não mudou. Sabe quem mudou? A gente. Por isso que a palavra fala, volta ao primeiro amor. Volta às primeiras obras. Volta ao chamado celestial de Deus. Volta à ação do Espírito Santo. Volta para a cruz. Porque é ali que a gente é renovado. É ali que a gente de novo recebe a direção do Senhor para nossas vidas. Irmão, você vai ver na Bíblia, de ponta a ponta, você vai ver com Adão no início. Deus tinha um plano para ele, ele modificou o negócio. Você vai ver com o Caim.
Deus tinha um plano para Caim, Caim bagunçou o negócio. Você vai ver com Saul, todos esses que fugiram do destino principal do GPS espiritual de Deus e resolveram fazer aquilo por sua própria vontade, deu ruim. Não deu certo. Agora você vai ver outras grandes oportunidades que outras pessoas abraçaram, mesmo errando, mesmo vacilando, e Deus corrigiu o curso. Sansão, lembra de Sansão? Fez tudo errado. E a palavra declara sobre Sansão que ele foi a última obra dele, né, na qual ele perdeu a vida. Ele teve muito mais sucesso no fim da sua vida do que em toda a carreira dele. A gente vê Davi, o homem segundo o coração de Deus, talvez o que mais decepcionou Deus naquela situação toda que ele fez. Deus deu a oportunidade e restaurou Davi. A gente vê o apóstolo Pedro sendo restaurado por Jesus, o apóstolo Paulo tendo uma segunda chance para mudar de fase. E nós mesmo dentro da graça de Jesus, as fases, as oportunidades de Deus vão passando, vão entrando na nossa vida. E eu falo assim, eu vou pegar o próximo. Sabe assim? Passou o trem de Deus na sua vida, o ônibus ali que vai te levar para o destino, nova fase, nova expectativa, novo projeto, novo mover de Deus na minha vida, nova direção, novo ministério. Eu vou pegar o próximo. Eu não estou pronto para isso aí, não. Vai vir um ônibus de novo, vai vir outro, vai vir o próximo. Não é assim? E quantos já passaram? E a gente continua esperando, muitas das vezes, a próxima fase. Irmãos, Deus é capaz de fazer o que Ele quer fazer na tua vida, aonde você está? Sim. Não é? Você concorda comigo? Sem mudar, sem mexer nada, só te dar ali uma essência ali e você conseguir fazer, sem fazer nenhum reboliço, sem fazer nenhuma grande mudança na sua vida, Deus é capaz? É. Mas por que Ele teve que tirar Adão da terra da parentela dele? Por que Ele teve que ir lá na casa de Jessé, chamar Davi, ungir Davi, fazer Davi passar ali quase 20 anos fugindo de Saul, lutando e tudo? Por que Ele teve que nascer como criança, morrer numa cruz, para completar a fase que Ele tinha para Jesus? E por que a gente, muitas das vezes, quer passar de fase na facilidade? Com tudo a nosso favor, com tudo do jeito que a gente quer. Irmãos, sabe o controle da sua vida? Você acha que você está no controle? Irmão, a gente não controla nada. A gente não controla absolutamente nada. Sabe o que é garantido nessa vida? Então, antigamente eu achava que era só uma coisa, né? Que era a morte. Mas eu estava ouvindo uma pregação do Billy Graham outro dia, eu aprendi que tem mais uma. Ele fala assim que as duas coisas garantidas nessa vida é que você vai morrer e que você vai pagar táxis. Vai pagar imposto. É duas garantias, que você vai morrer e que você vai pagar imposto. Meus irmãos, não tem controle, não tem garantias. A única garantia que a gente pode conseguir nesta vida é na cruz de Cristo. E tudo que emana dali por diante devia permear na nossa vida e governar a nossa vida. Eu e você, a gente precisa entender que Deus tem uma promessa para nós. Essa promessa, ela não vem antes de um chamado, de um posicionamento. Lembra lá algumas declarações que tem na Bíblia? Se o meu povo me ouvir, me obedecer, sempre assim, sempre tem um se. Meus irmãos, se eu ouvir a Jesus Cristo, obedecer à sua vontade, aí a gente vai viver o melhor que Ele tem para nós nessa terra. Mas o se vem antes da promessa. O se vem antes do chamado. O se vem antes da próxima fase. Deus tem uma nova fase para a sua vida.
Nosso grupo de louvor aqui, vocês viram, tocaram, louvor, foi bonito, louvor ungido, uma benção. Mas eles estão vivendo uma nova fase agora. Não é assim, louvor? Teve uma fase mais difícil, não teve? Bem mais difícil. Não que esteja fácil. Mas a gente crê em nome de Jesus que Deus está capacitando, está mandando pessoas para quê? Para melhorar, porque a nova fase é a vontade de Deus. Amém. Amém? A gente, diaconato, né, Tati? Já teve a época mais difícil do diaconato. Está ficando um pouquinho melhor, né? Nova fase. Mas a gente espera em Deus que vai ficar ainda melhor. Lá, o louvor lá, o som lá. Teve época ali que só tinha um pastor para botar a tela. Hoje, ó, o Gabriel começou a treinar ali, ó, vai mais um para ajudar. Então, ou seja, estou usando exemplos simples. Ministério pastoral, irmãos. Teve uma época que era só eu e a pastora. A gente arrumava as cadeiras, era lá na Meio Pro, lá no nosso escritório lá, arrumava as cadeiras, o Davi e Sara ajudavam a gente. Na hora de servir a ceia, o Davi e a Sara que servia a ceia, sabia disso? Dava para eles, ó, vai lá, serve para os irmãos lá, que eu vou ministrar aqui. A gente começou plantando a igreja bem no início. As crianças ajudavam, a gente ajudava. Deus foi capacitando, trazendo gente, fase nova. Mas olha só, como igreja, como que a gente abre o nosso coração para uma nova fase? Tem que abrir mão da fase velha, irmão. Tem que abrir mão da fase velha. Eu criei no propósito de Deus da mudança da gente para esse novo lugar. E muitos irmãos junto comigo. Foi fácil, irmão, mudar para aqui? Não, foi uma luta, não foi? Jesus amado, a prefeitura bloqueou. Não liberava o permit. E aquela coisa, e Deus falava, e todo mundo já tinha desistido, não sei. Eu falei assim, e Deus falava comigo, continua mais um pouco. Pastor, mas que negócio, será que vai dar certo? Eu falei, irmão, não tenta não, irmão, já está difícil, só achando que vai dar. E vai, e vai. Irmão, 9 meses, quase que nasceu um filho aqui. 9 meses para a prefeitura liberar o permit da obra. Era mais fácil a gente abrir uma lojinha de maconha aqui do que a igreja. É verdade. Só misericórdia. Aí chegou um dia, aí Deus falou assim, vou facilitar a vida de vocês. Um dia a gente ligou lá, atendeu uma mulher. De Deus. E ela falou assim, eu vou ajudar vocês. Eu falei, glória a Deus, agora sai. Daí que essa mulher falou que ia ajudar a gente, umas 2 semanas a gente pegou o permit. Fomos lá, eu e a pastora, saímos, tiramos até foto, né? Vocês lembram? Botamos no grupo da igreja. Saiu o permit, glória a Deus. Fui numa reunião lá dos senadores, não, como é que é? Vereadores lá, perguntaram por que vocês querem fazer igreja ali e tal. Um monte de... Deus abençoou. Agora pensa você, talvez quem fez uma faculdade, quem estudou, quem terminou high school, quem conseguiu aprender uma profissão, foi fácil, irmão. Foi fácil. Está sendo fácil algum processo na sua vida? Está sendo fácil receber o chamado de Deus? Oh, irmãos, eu lutei muito tempo com o chamado pastoral na minha vida. Eu falei assim, eu não quero esse negócio não. Tem coisa mais fácil, para que eu vou mexer com isso, Deus? E lutei, não foi um pouquinho não, irmão, foi 2 anos. Até que um dia o pastor Cairo chegou para mim, a gente no mentorado pastoral, ele falou assim, parece que você está querendo controlar a sua vida mais que Deus. Eu falei, você matou a charada, é isso aí. Eu que estou no controle, não quero entregar para Deus não. Ele falou, mas você está controlando bem a sua vida? Eu falei, Me pegou, ele fez uma pergunta que me pegou. Quem que você acha que vai controlar melhor, você ou Deus? Eu falei, é Deus, pastor. O que você tem a perder? Se ele vai fazer melhor do que você. Eu queria repetir essa mesma pergunta para você. Nessa fase que você está da sua vida. A gente tem sempre a tendência de lembrar das melhores fases. Não. Talvez essa seja a melhor que você está. Glória a Deus. Amém? Mas na fase que você está agora vivendo. Nesse momento da sua vida. Será que você controla melhor que Deus? Será que você faz melhor que Ele? Por que então você está segurando ela assim?
ao invés de entregar? Por quê? Você consegue responder essa pergunta? Para você mesmo? Por que você está segurando? Irmãos, a palavra de Deus, ela é complexa, mas ela é tão simples também. Mas ela só é simples se a gente aplicar, se a gente viver. Se a gente tentar ficar mantendo ela só aqui e fazer efeito, é muito difícil. Não vai acontecer. Talvez, nos exemplos que eu ouvi aqui, você é a resposta da nova fase para o grupo de louvor aqui. Você está entendendo? Talvez você é a nova resposta para o diaconato, que a Tati é a líder. Talvez você é a resposta para famílias nessa cidade que precisam ser salvas e conhecer Jesus. Você, vivendo a tua nova fase, abre porta da nova fase para outras pessoas. É por isso que a gente vive em comunhão, em igreja. Porque a gente não faz efeito na nossa vida sozinho. O nosso efeito atinge a vida do nosso irmão. Ah, pastor, mas eu não sei por onde começar. Começa pelo GPS espiritual. Começa por ser cheio do Espírito Santo. Começa por seguir a instrução e a direção de Deus para a tua vida, que já te falou o que você precisa abandonar. Que já te mostrou aonde que você precisa se apegar. Que está abrindo uma porta aberta na tua frente e falando, entra. Lá dentro eu vou te usar. Lá dentro eu vou mostrar a nova porta que você vai entrar. Ah, mas isso vai me dar trabalho. Tudo na vida dá trabalho. Mas eu não sei se vai dar certo. Deixa eu te falar uma coisa. Nada é garantido. O que a gente pode fazer é se dedicar a cumprir a vontade de Deus. Talvez a resposta para um grupo de mulheres, de homens, de família, de discipulado, que a gente precisa discipular as pessoas na obra de Deus, está aí, ó, dentro de você. Deus quer te usar, Deus já te chamou, Deus já falou com você. A pastora sempre fala, ontem lá a gente foi no festival da igreja aqui perto, da pastora Érica, e aí estava ela, o Léo, a Gabi, doido para tocar lá, né? Porque tinha uma banda tocando, parou. E ela tocando, mas só que ela sempre fala, eu quero sempre alguém para cantar aqui no louvor comigo, que facilita, né? Uma outra mulher e tal. O Felipe também ajuda, mas o Felipe não estava lá ontem. E lá faltava alguém para cantar. E aí ficou o Léo e ela tocando lá um tempão, a Gabi tentando segurar o microfone. Né? Eu falei, gente, eu pensei comigo lá, tem gente que é resposta para aquilo ali. Eu falei com a pastora Érica, não tem ninguém para ir lá cantar, não, porque eles estão tocando tão bonito. Por quê? Porque tinha alguém ali que podia estar cantando lá. E chamou um rapaz lá, vocês cantaram a música e tal. Mas a mesma coisa funciona assim na obra de Deus, irmãos. É desse jeito. A gente sempre vai ter espaço na nossa vida, na obra de Deus, na nossa comunhão, para pessoas que precisam nos completar. Quantos de nós, muitas das vezes, já vivemos uma vida solitária, sozinha? Por quê? Porque pessoas, muitas das vezes, entraram e fizeram mal para a gente e a gente fechou a porta para todo mundo. Mas na obra de Deus, na comunhão, debaixo da unção do Espírito Santo, nós precisamos um dos outros. Eu preciso de vocês, vocês precisam de mim, nós precisamos de Cristo até o fim. Ah, rimou, quem sabe, sabe. Aí? Não é assim que a música fala? Nós só vamos passar de fase uns com os outros. Sabia disso? Você talvez tenha uma fase pessoal, uma vitória pessoal que você precisa alcançar. Mas isso é parte do todo que é a Igreja de Cristo. Se você talvez está vivendo num momento onde as coisas não estão fluindo, não estão andando, está estagnado, não precisa estar ruim.
Mas você sabe que podia estar melhor. Você sabe que podia estar mais cheio de Deus, mais cheio da presença de Deus. Você sabe que você podia estar sendo um instrumento do agir de Deus na vida de muitas pessoas. Mas as coisas não acontecem. Não fluem. Deixa eu te falar. Talvez essa fase terminou. E você não percebeu. Deus já te deu uma direção nova, uma fase nova, mas você ainda não entrou nela. Ah, pastor, e qual a consequência disso na nossa vida, na minha vida? A consequência disso é viver fora da vontade do plano de Deus para você. Fora do centro da vontade. E aí a gente começa a esfriar, a gente começa a se decepcionar, a se entristecer. E a obra de Deus começa a passar a ser um fardo, uma luta, um peso. Por isso que nós sempre precisamos ir buscando as novas fases. Completar ciclos. Qual ciclo na sua vida que você precisa fechar? Eu lembro que no ministério, por 3 ou 4 vezes, se fecharam ciclos na minha vida. O primeiro deles foi na igreja que a gente serviu primeiro aqui, na igreja de Brockton. Deus, quando me chamou para o ministério, Ele deu um jeito de me tirar de lá. Mesmo que a gente não queria. Mas a gente precisou ir para outro lugar que tinha mais necessidade que ali para a gente poder suprir. Lembra, Gô? Na igreja, hoje é a igreja do pastor Valdir, ali em Brockton. A gente estava lá, Deus já tinha me chamado para o ministério, estava nessa luta. E aí tinha uma igreja que estava precisando muito de irmãos maduros, né? A gente já era candidato ao ministério, ainda não tinha sido consagrado pastor. Gente, a gente foi lá para essa igreja. Deixa eu falar um testemunho pessoal. A gente começou um grupo de discipulado nas casas e tudo. E a gente ficou lá, né? Quanto tempo a gente ficou lá direto? 7 anos? Gente, eu ganhei tanta alma para Jesus, batizei tanta gente, discipulei tanta gente, que se eu tivesse ficado lá onde eu estava, não tinha resto nenhum. Porque lá todo mundo já era crente velho. Deus dá oportunidade para a gente fazer coisa nova com nossos dons novos, com o nosso chamado novo. E dali a gente saiu, fomos para uma outra igreja com uma outra necessidade, fomos pastor lá por 1 ano e pouco, aprendemos bastante, voltamos para outra igreja anterior, ficamos mais um tempo, ajudamos a reestruturar, ajudamos a comprar o templo, um monte de coisa aconteceu. E a gente saiu de lá com uma bagagem para plantar uma igreja, que é essa aqui. Agora, se eu continuo esperando a fase de Deus se concluir lá do jeito que eu queria, do jeitinho que eu esperava, e eu não tivesse fechado o ciclo, talvez eu não estaria aqui hoje pregando para vocês a palavra de Deus. Talvez essa comunhão desse grupo de irmãos aqui não teria acontecido. Agora deixa eu te falar uma coisa, meu irmão. Na nova fase que Deus tem para você, o que pode acontecer? Como que você vai estar daqui 1 ano, 3 ou 5 anos? Já parou para pensar? Como que Deus vai estar te usando? Como que o teu ministério vai estar fluindo? Como que o teu chamado vai estar se cumprindo? Permita-se fechar os ciclos, vencer o vilão principal da fase que você está e passar para a próxima. Jesus, quando ele estava no ministério dele aqui, para encerrar, passou 3 anos pregando o evangelho, fazendo milagres, fazendo curas. Meus irmãos, enquanto Jesus não passou de fase, ele não salvou ninguém. Ô pastor, o que você está falando? É verdade. Ele só salvou uma pessoa antes dele morrer. O ladrão da cruz. Ninguém mais estava salvo. Sabe por quê? Porque o sangue dele já estava correndo na cruz do Calvário. E aquele ladrão reconheceu Jesus como Senhor dos Senhores, como Rei dos Reis. E pediu para que fosse salvo. Me salva, Jesus. Lembra de mim quando entrares no teu reino. Uma fase de Jesus se encerrou. Ele foi para a sepultura, passou 3 dias e ressuscitou. Nova fase. O mundo inteiro conheceu a glória de Deus. Às vezes, para passar pela nossa fase,
tem que voltar para a cruz. Talvez hoje Jesus te chama para passar para a nova fase. Andar para trás, que é andar para frente. É voltar para a cruz de Cristo. Ser crucificado com Ele. E ressurgir para uma nova fase que Deus tem para você. Queria que você pudesse curvar a sua cabeça aí no seu lugar mesmo. E queria que você pudesse meditar sobre isso. O próprio Senhor passou de fase naquela cruz. Trouxe uma nova fase no ministério, na vida dele, na vida de toda a humanidade. Porque ele foi para a cruz. Passar de fase para o cristão é voltar para a cruz, é ficar nela sempre. Para ser usado por Deus. Para fazer a diferença na vida de outras pessoas. Para viver o melhor que Deus tem para você. Se você olhar para trás na sua vida, a fase que você se encontra e tantas outras que você já passou. Identifique a sua dificuldade, o seu inimigo. Abra os teus olhos. Lute com as armas da fé. Vença em nome de Jesus. E tem coisas, meus irmãos, que a gente não consegue vencer. A gente tem que pedir Jesus para lutar nossas batalhas. A gente tem que entregar para Ele. Senhor, não consigo, mas eu sou Teu. E em Ti eu sou mais que vencedor. Amém. Em Ti eu creio que a vitória é minha, em nome de Jesus. E eu quero passar de fase da minha vida. Eu quero ir para um novo patamar, uma nova direção, uma nova fase, um recomeço, um novo caminho, nova estrutura, nova direção de Deus, nova unção, alianças renovadas. Quero ser usado por Deus. Fala com o Senhor aí. Fala, Senhor, me usa, Pai. Me usa conforme a Tua vontade, não a minha. Faz, ó Pai, que a Tua vontade se cumpra na minha vida, na minha família, na minha descendência. Eu quero ter herança espiritual no Senhor. Oh Deus, em nome de Jesus, Pai, nós oramos a Ti nesse momento. Venha à nossa mente. Traga, Pai amado, a nossa mente aquilo que o Senhor quer tratar conosco. Traga ao nosso espírito, Pai amado, aquilo que a gente precisa entender do Teu Espírito, Senhor. Para que a gente possa ser renovado para a nova fase que o Senhor tem para a nossa vida, para a nossa igreja, para o nosso ministério, nossa família. Senhor, em nome de Jesus, renova, traz renovo, Senhor. Em nome de Jesus. Faz essa autoavaliação com Deus. Pede para o Espírito Santo te fazer enxergar, em nome de Jesus.